Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Aos poucos a gente vai saindo do Olimpo, né, e voltando para o mundo real. Falando de Copa do Mundo de Clubes, a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro. Tá? Mas antes que bata um desânimo em você, afinal de contas, o nível técnico dos jogos da Copa do Mundo de Clubes é absurdo. E agora a gente volta a falar de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente empolga de novo, né? E é por isso que eu vou trazer aqui, porque na verdade é um novo campeonato. É um novo campeonato com a classificação velha, né, dos 12 primeiros jogos, 11 primeiros jogos para uns, 12 para outros, tem clube que tem um jogo a mais, e a gente vai dizer que tem favorito diferente, que muitos traçaram os favoritos no início do campeonato. A, B, C e D. Será que agora isso mudou? Quem chega com moral, quem vem em baixa, quem tava ruim tá pior ainda? Quem é que tá na mesma no Campeonato Brasileiro? A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Dois Toques. Mas antes eu quero cumprimentar o aniversariante do dia, Vascaíno Miguel, joga muita bola. Ó, antes da chamada aí do intervalo, produção, bota o golaço aí do Miguel na Copa do Mundo de Clubes da Tijuca, com a camisa do Dinamo Kiev. Segura aí, solta a vinheta! Rapaz, hein? Tem time brasileiro que não tem jogador com essa moral toda aí, com essa habilidade, com essa potência no chute não, hein? Olho vivo, hein? Olho vivo no Miguel, que tá fazendo aniversário hoje. Valeu, Miguel! Vamos lá, gente, falar de Brasileirão. Enquanto você chega aqui no Dois Toques, a casa do futebol, já deixou seu like? O canal tá chegando a 50 mil inscritos em menos de um ano. Quero agradecer muito a moral de vocês. Obrigado pelo seu like. Seu like também faz com que esse canal chegue a mais torcedores pelo mundo. E agora a gente vai falar de Brasileirão, né? Vamos lá. O Brasileirão, que era um e agora é outro. Com essa pausa aí de quase um mês, né, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, não há como dizer que o Campeonato Brasileiro não recomeça de um jeito diferente. A gente tem a tabela do Brasileirão, você tá vendo aí, né? O Flamengo na liderança, com um jogo a menos ainda, né, do que o Cruzeiro, que é vice-líder com a mesma pontuação, mas a gente continua a ver, continua a ver o Sport Recife ali amargando a lanterna do campeonato com apenas 3 pontinhos. 3 pontinhos. E aí, como voltam essas equipes? Será que o Sport volta com moral? Será que o Flamengo volta em baixa? Como é que tá o Cruzeiro? Como é que tá o Palmeiras? O Red Bull Bragantino? Enfim, a gente vai fazer uma análise rápida aqui, né, sobre quem seriam os favoritos para a briga do título do Brasileirão e quem continua na mesma, quem tá pior. Segura aqui agora a nossa análise, vai pegar fogo. Vamos lá começar pelo líder Flamengo, né? O Flamengo que é líder do campeonato com 24 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo não jogou a 12ª rodada, já estava nos Estados Unidos, né? Preparação para o Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo volta no Maracanã a jogar contra o São Paulo no sábado, agora dia 12, né? Muito favorito. Mas eu acho que o Flamengo estava mais favorito antes do Mundial do que agora. Não sei o que vocês acham. Eu vejo o Flamengo favorito ao título, mas ele não está sozinho. Eu acho que o Flamengo ganhou mais clubes para ficar ali na cola dele. Tem mais time para acossar agora. Isso porque o Flamengo não voltou em baixa do Mundial. Isso não voltou. Vejo o Flamengo voltando em alta. O Flamengo voltando bem. Não dá para dizer que fez um jogo extremamente competitivo contra o Bayern de Munique, até porque o jogo ficou muito condicionado no 2-0 com 8 minutos de jogo. Mas o Flamengo não foi saco de pancada. O Flamengo não foi sparring do Bayern de Munique. O Flamengo venceu o finalista da Champions League, o Chelsea, e o Flamengo foi o líder do seu grupo. Vale dizer isso. Estava invicto, depois perdeu para o Bayern, voltou nas oitavas de final. O problema é que o Flamengo é um clube que adora inventar crises quando não há motivos para isso.
Então tem a crise agora interna no Flamengo, que envolve o diretor José Botto, o presidente BAP, jogadores que estariam insatisfeitos, enfraquecimento dessa questão da autonomia política, é a venda do Pedro, provável venda do Pedro, é a saída do Gerson, a contusão do Pulgar. Então, em termos de elenco, o Flamengo, só o fato de não ter o Gerson, ele volta mais frágil. E não tendo o Pulgar, também. Ninguém vai me convencer que o Alan é um substituto à altura e que o Gerson tenha um substituto no elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo é muito bom. O Flamengo tem 2 times bons para disputar campeonatos. Mas eu via o Flamengo muito mais absoluto e agora vejo o Flamengo com concorrência, tá? Com concorrência. Mas ainda assim o Flamengo é um dos favoritos ao título e pode comprovar isso logo no sábado contra o São Paulo, no Maracanã, que eu imagino que esteja lotado. É o que o Flamengo merece, depois da Copa do Mundo que fez. Bom, o adversário, ali o rival na tabela é o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tá no 0 a 0, eu acho que tá no 0 a 0. Essa Vitória Cup, Vitórias Cup, foi um torneio para o Cruzeiro ali, só mesmo para rodar elenco, para que o Leonardo Jardim pudesse ver com quem ele pode contar para as próximas rodadas, quem enfraquece, quem fortalece o elenco, se vai precisar de reforços e tal. O Cruzeiro ganhou um jogo, perdeu outro jogo, né? Jogou contra 2 equipes fracas da Argentina, né? O Defensa e o Banfield. O Cruzeiro perdeu para o Defensa e Justiça, jogando com uma equipe alternativa, né? O Leonardo rodou um pouco mais o elenco, mas ainda assim com jogadores titulares. Perdeu para o Defensa e Justiça. E ganhou no fim de semana agora do Banfield, da Argentina, pelo mesmo placar, 1 a 0. O treinador do Cruzeiro achou que foi válido, né? Até porque não valia nada, é só mesmo para rodar o elenco. Mas eu acho que o Cruzeiro não vem nem mais forte nem mais fraco, o Cruzeiro vem na dele, né? Bem mineirinho mesmo, né? Vem ali, quietinho, observando um tropeço do Flamengo, uma oportunidade. Acho que o Cruzeiro, pela tabela, pelo campeonato e pelo treinador que tem, o Cruzeiro vem forte para brigar pelo título brasileiro. Só não acho que vem mais forte. O Cruzeiro vem na mesma toada, tentando se aproveitar dos erros do Flamengo, já se aproveitou dos erros do Palmeiras, fazendo do Mineirão o seu caldeirão, venceu o Flamengo lá, venceu o Palmeiras lá, e melhorando o seu rendimento fora de casa, que já é muito bom, tá? E seguido do Bragantino. O Bragantino, eu ainda, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, acho que é o intruso, tá? Acho que é o intruso. Não vejo o Red Bull Bragantino sustentando, ainda mais com a pausa, porque o time, quando é limitado, a sequência ajuda. Porque tá tudo dando certo. Tá jogando mal, fez um gol. Aí uma bola vadia, venceu outro jogo. Aí um outro joga bem, aí vence com mais contundência. No outro goleia. O Bragantino tava numa sequência muito boa. Essa pausa não é boa pro Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino ele vai ver os outros rivais com mais poderio financeiro se reforçarem. Ele vai ver os outros rivais se reforçarem. Não sei se o Red Bull Bragantino vai ter essa mesma contrapartida, até porque o objetivo é diferente, é outro, não há uma pressão por títulos. Não acho que o Red Bull Bragantino vá manter esse G4, não. Pode dançar, inclusive, nessa rodada em que pega o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? O Cruzeiro joga contra o Grêmio nesse domingo no Mineirão. Uma boa oportunidade, o Cruzeiro dar uma secada no Flamengo e vencer o Grêmio no Mineirão. Bom, Palmeiras. O Palmeiras é um caso a se pensar. Por quê? Porque o Palmeiras fez uma campanha de chegar até as quartas de final da Copa do Mundo, saiu ali para o Chelsea, mas tirando o jogo contra o Botafogo, que é um jogo em que você mede forças com quem vai brigar com você pelos títulos, por isso que é importantíssima essa vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, o Palmeiras não mostrou um futebol para empolgar. E nem é o futebol do Palmeiras, né? O futebol do time do Abel Ferreira, ele nunca empolga. Os resultados sempre empolgaram. A bola nunca empolgou. O torcedor do Palmeiras tolera porque o Palmeiras levanta taças, porque o Palmeiras ganha jogos. O Palmeiras não encanta. Não é a proposta do Abel. Só que agora vai continuar sem encantar, porque os jogadores que encantariam, os mágicos, não atuam mais pelo Palmeiras. O Paulinho não joga essa temporada.
e o Estevão deu adeus, foi para o Chelsea. Não vejo ninguém no elenco do Palmeiras para substituir o Estevão e nem ninguém do elenco do Palmeiras com as características do Paulinho. Palmeiras vem mais fraco. Vai se reforçar, já contratou o Sousa, um bom ponta paraguaio do Nottingham Forest, mas não sei se vai ser nem perto do que ele perdeu para a temporada. E o Palmeiras vem de perdas, né? O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu a liderança nas últimas rodadas e o Palmeiras está em quarto no Campeonato Brasileiro. Então as duas derrotas do Palmeiras antes da Copa do Mundo foram bem ruins, né? E não dá para dizer que a Copa do Mundo do Palmeiras empolgou. Para mim foi o time que menos empolgou. Foi o Palmeiras, por mais que tenha avançado às quartas de final. Vejo o Palmeiras brigando pelo título, tá? Mas vai ser aquele ano idêntico ao 2023. Só se todo mundo der mole. Se todo mundo der mole, o Palmeiras ele vai ser regular. Mas eu não sei se esse ano a regularidade do Palmeiras vai ser suficiente, tá? Então vejo o Palmeiras favorito, mas não com poderio para chegar ali em Flamengo, tá? Cruzeiro, talvez. Bahia! O Bahia tá com um jogo a mais, né? Mas estava fora do G6, o Bahia ultrapassou ali o Botafogo, né? E chegou à quinta colocação, ultrapassando também o Fluminense. O Bahia tem um jogo a mais que o Fluminense. Bahia é um time que eu acho que pode fazer uma campanha melhor do que fez ano passado. O Bahia ontem venceu o Fortaleza, né? O Bahia está classificado para a Copa do Nordeste, jogo único, né? Eu acho que o Bahia vai fazer um campeonato melhor do que o do ano passado. O Bahia ficou em sétimo. Talvez o Bahia consiga um G6 esse ano. Eu vejo com boas possibilidades o Bahia de brigar por Libertadores fase de grupos, tá? Título não. Agora o Fluminense em sexto lugar, o Fluminense é uma incógnita, porque o Fluminense, ele talvez seja o time que volta com mais moral. Mais moral. O Bahia vai pegar o Atlético Mineiro, né? Não falei do jogo do Bahia, né? O Bahia vai pegar o Atlético Mineiro na Fonte Nova, podendo encostar mais ainda, né? O Bahia tá com 21 pontos, ele pode chegar inclusive na pontuação de Flamengo e Cruzeiro, se eles tropeçarem, o Bahia chega a 24. Mas o Galo também tá na cola, né? O Galo também tá na cola. E o Fluminense pega essa rodada o Fluminense não joga. Ele pegaria o Mirassol, né? Então o Fluminense não joga essa rodada. Deve ficar para trás, mas o Fluminense é o time que chega com mais moral nessa fase do Campeonato Brasileiro, por motivos óbvios. Ficou entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes. Motivos óbvios. Quais são as questões do Fluminense para o Brasileirão a longo prazo? O Fluminense vai perder jogadores. O Fluminense vai perder o Arias. O Arias já declarou que é o sonho dele jogar na Europa. Já declarou isso. E o Arias recebeu uma proposta simplesmente do futebol inglês. Futebol inglês, numa Premier League. Então o Fluminense não vai conseguir segurar o John Arias. Já não conseguiria no início do ano. Agora então não tem jeito. Então o Fluminense vai perder o seu melhor jogador, tá? O Fluminense pode ter outras perdas. Já tem proposta para John Arias, né? O Wolverhampton garantiu que vai fazer proposta. O Hércules também estão de olho. E outros jogadores do Fluminense que também não vão escapar do assédio do mercado europeu ou do mercado saudita, tá? Então o Fluminense é essa incógnita, porque é quem chega com mais moral, tá na sexta colocação, tá pertinho, tá com 20 pontos e poderia realmente brigar, né? Poderia realmente brigar ali com o Flamengo, com o Cruzeiro, se mantivesse o seu time base da Copa do Mundo, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Então é uma incógnita o Fluminense, mas em termos de moral é o que mais chega, né? O Atlético Mineiro eu acho que vai melhorar. O Atlético Mineiro aproveitou para ajustar algumas coisas nesse meio tempo, nessa intertemporada, né? O Atlético Mineiro ganhou alguns reforços nas últimas rodadas, jogadores que estavam no departamento médico e agora vão poder atuar. Eu acho que o Atlético Mineiro também briga ali por Libertadores da América esse ano. O elenco pode não ter a mesma força do ano passado, mas eu acho que com o Cuca é um time mais propositivo do que era com o Gabriel Milito, né? Um time mais reativo. Então é saber utilizar essas peças, eu acho que o Galo pode melhorar, vem mais forte
o Galo que pega o Bahia na Fonte Nova, né? O Botafogo, que terminou em sexto, com todo mundo em números iguais de jogos, o Botafogo está ali na 8ª colocação, agora com um jogo a menos do que Atlético Mineiro e Bahia, né? Então o Botafogo, se vencer o Vasco, tem Vasco e Botafogo no Mané Garrincha sábado, né? O Botafogo, se vencer o Vasco, o Botafogo volta ao G6, está ali com 18 pontos, 6 pontos atrás do líder Flamengo. O Botafogo é um dos times que volta também com muito mais moral do que saiu no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando um futebol muitas vezes protocolar, o Botafogo vem numa sequência legal no Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Santos fora, venceu o Ceará, time chato, né? Que inclusive ontem eliminou o Sport na Copa do Nordeste. Venceu o Ceará por 3-2 no Newton Santos na despedida e volta como o time que ganhou simplesmente do Paris Saint-Germain, que atropelou todo mundo. O Paris Saint-Germain é o time que atropela os seus rivais, independente de quem seja. E o Botafogo é só o time que ganhou do Paris Saint-Germain, né? Então o Botafogo volta com moral, com muita moral pro Brasileirão, volta com mais moral ainda pelos reforços, tá? Volta com muita moral pelo treinador e pela comissão técnica, que o Botafogo tem uma comissão nível Real Madrid, nível Bayern, nível Napoli, tá? Então eu acho que o Botafogo, nesse confronto contra o Vasco da Gama, é porque ainda é o primeiro jogo do David Ancelotti e tal. Então assim, pode acontecer de ter um tropeço ou de vencer jogando mal. Eu acho que isso não vai condicionar o campeonato do Botafogo. Mas eu vejo o Botafogo brigando, não sei, por título, porque 6 pontos dá para tirar, né? Tem muita gente aí no bolo, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Eu vejo o Botafogo brigando por título, porque a segunda janela do Botafogo promete, e quem tem bala na agulha tem como fazer a diferença no campeonato de pontos corridos. Lembrando que a gente ainda está no primeiro turno, né? Primeiro turno. Então acho que o Botafogo briga pelo título aí com Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e, a depender, Fluminense, né? Se vai manter a base da Copa do Mundo. O Mirassol acho que vem na mesma, né? Vê qual é. A do Mirassol é ver qual é, né? Se der para ficar na primeira divisão, ok. Tem um time com jogadores para lá de experientes que conhecem a competição, então acho que a do Mirassol é ver qual é. O Corinthians também volta na mesma, sem grandes pretensões, né? Tem grandes craques no elenco, mas vive um momento político muito conturbado, né? O próprio Memphis, com atraso de premiação, salário, etc. Alguns jogadores já ameaçando sair do Corinthians, proposta na segunda janela agora de jogadores para tirar atletas do Corinthians. Então o Corinthians é um time que é uma incógnita financeira. Não vai poder investir e não sei se tem como competir na parte de cima da tabela. Então acho que Corinthians, Grêmio são equipes que para mim vão ficar no meio da tabela, tá? Ceará também acho que não cai, tem um elenco experiente, é melhor do que muitos times que estão na parte de baixo. Acho que volta na mesma também, sem aquele gás, né? Ceará está na 12ª colocação, ele chegou a estar na 6ª colocação, né? Então acho que não tem aquele gás não, a realidade do Ceará vai ser essa aí mesmo, Copa Sul-Americana. Vasco da Gama eu acho que volta melhor, tá? Até porque não tem como piorar. Então volta melhor, Fernando Diniz eu acho que vai fazer um trabalho melhor do que o seu antecessor. Eu acredito que o Vasco consiga beliscar a Sul-Americana com certa tranquilidade, tá? São Paulo, incógnita. Sai do Zubeldia para o Crespo. E o Hernan Crespo é um cara vencedor, né? Se ele reimplantar essa mentalidade vencedora no São Paulo, é possível que o São Paulo consiga brigar por Libertadores. Mas o cenário é bem ruim para o São Paulo, né? Não só em termos de elenco, competitividade financeira, o Crespo vai ter que fazer milagre nesse time do São Paulo aí para aparecer na parte de cima da tabela. Santos briga para não cair, Vitória briga para não cair, o Internacional está em 17º, mas está no lugar errado. O Internacional deve brigar por Libertadores. Fortaleza esse ano uma decepção, eliminado da Copa do Nordeste ontem, Vojvoda com a cabeça a prêmio, né? Acho que o Fortaleza vai fazer um campeonato pior do que fez nos últimos anos. Não acho que vai cair não, mas não vai fazer um campeonato... Olha o Fortaleza, não acredito esse ano, tá? Juventude e Sport para mim vão cair, tá? Essa é a análise do Dois Toques aqui sobre o Campeonato Brasileiro, voltando nesse sabadão. Beijo grande, valeu galera!